Olá, eu sou Fabiana Freitas e é um prazer ser sua companhia na leitura de Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Lembre de avaliar o vídeo e de deixar um comentário aqui embaixo para a gente poder se comunicar. E assim você ainda me ajuda a fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para que ainda mais pessoas tenham acesso a ele. Deus te abençoe. O dia em que enxerguei minha realidade. Quando eu estava com 30 anos, num sábado de manhã, aconteceu algo que mudou a minha vida. Na ocasião, eu pastoreava uma igreja razoavelmente grande e, havia várias semanas, vivia uma fase de trabalho e ativismo intensos. Estava muito atarefado mesmo. É fato que existe um tipo de ativismo profissional que consiste numa atuação planificada, com um correto senso de responsabilidades e de objetivos definidos. Essa é positiva e gratificante, pois aí o indivíduo cresce e aumenta a sua competência. Entretanto, há também um tipo de ativismo que, aliás, tem um efeito altamente destrutivo para quem o pratica, que resulta de um viver meio caótico. Refiro-me ao fato de fazermos algo simplesmente porque é a atividade que vem a seguir em nossa lista de tarefas. É a próxima da lista. E não importa se ela tem alguma relevância ou não, é a que temos que fazer naquele momento. Fazemos porque está na lista. Foi o que me aconteceu. Fiquei dominado por esse segundo tipo de atarefamento. Era como se estivesse num caiaque, num rio perigoso, sendo arrastado pelas suas corredeiras. Encontrava-me numa agitação descontrolada e com medo de que a canoa virasse. Sentia-me totalmente vulnerável. Nos dias anteriores àquele sábado, eu estava sempre me levantando antes do sol nascer e indo me deitar bem depois que os canais de televisão desligavam, como acontecia naquela época. Tinha frequentes reuniões de negócios, ou então estava resolvendo os problemas de outros, pregando ou dando preleções uma atrás da outra. Acrescentem-se aí os detalhes administrativos normais, que se acumulam na vida de quem dirige uma organização. E não era só. Alguns dias antes haviam falecido 2 moradores de rua do nosso bairro e fora eu quem me encarregara do sepultamento deles. Ademais, ao pensar naquela vida totalmente sem sentido que levavam e na tristeza que cercou a morte deles, fiquei muito sentido. Tal situação acabou causando em mim uma sombria e profunda depressão. E mais, algumas pessoas tinham me falado sobre um determinado livro que, diziam elas, eu deveria ler. Já o comprara e, vez por outra, dava uma espiada em algumas páginas. O autor parecia estar atacando tudo em que eu acreditava. E o pior é que eu estava achando sua argumentação bastante convincente. Minha sensação era de que os alicerces de minha crença se achavam abalados. Não conseguia parar de pensar no livro. E todos esses fatores somados, o trabalho incessante, a profunda depressão e os pensamentos inquietantes, só serviram para criar em mim um estado de esgotamento espiritual, emocional, intelectual e físico. Esgotado. Essa é a palavra que melhor descreve minha condição. Isso me deixou meio confuso. Como a maioria dos jovens, eu pensava que a minha energia e vitalidade eram ilimitadas e inesgotáveis. Tenho até vergonha de confessar, mas meio inconscientemente acreditava que era possível levar uma vida intensa e agitada para sempre, sem sofrer nenhuma consequência grave. Naquele dia, então, que era um sábado, como disse, achava-me sentado à mesa de café da manhã, procurando agir normalmente com a minha família. Ao mesmo tempo, porém, estava preocupado com as atividades que teria nas horas seguintes, e o primeiro item da minha lista mental eram os acontecimentos do domingo, daí a 24 horas. Teria de comparecer perante 3 auditórios em 3 momentos do dia e pregar mensagens para as quais até aquele instante não havia preparado nada. Precisamente nesse momento, Gail, minha esposa, disse algo que era verdade, mas igualmente caiu sobre mim como um tremendo questionamento. Abre aspas. Ultimamente, você não tem passado muito tempo com as crianças, fecha aspas, comentou ela,
em um tom calmo. Imediatamente comecei a chorar. E não foram apenas algumas lágrimas em alguns minutos. Eu chorei durante pelo menos 4 horas. Segundo me recordo, foi um choro convulsivo, com soluços angustiosos que vinham do fundo da minha alma. Minha mulher, demonstrando uma extraordinária sabedoria, foi pedir a uma vizinha que tomasse conta dos nossos 2 filhos. Depois veio e me abraçou, deixou-me chorar a manhã toda. Ela teve a sensibilidade de compreender que naquela hora, o de que eu menos precisava era que alguém me pregasse um sermão. Então limitou-se a permanecer ao meu lado, naquele momento de catarse, reafirmando seu amor e o de Deus por mim. Recordo-me bem de tudo o que aconteceu naquelas horas. Parecia-me que o meu ser interior era como o porão de uma casa inundado de água da chuva. Essa água eram as minhas emoções e tudo o que as havia causado. Precisava bombeá-la para fora e esvaziar aquele porão. Daí a razão do choro. Houve alguns instantes naquela manhã de sábado em que achei que estava ficando louco. Será que estava surtando? Sempre fora muito controlado, mas agora perdera todo o controle. Normalmente, eu me mostrava forte para ajudar os outros. Nesse momento, eu era o fraco. O que estava acontecendo afinal? E por que ninguém havia me avisado, pelo menos de uma forma bem clara, que em nossa vida ocorreriam situações como aquela? Depois disso, tenho narrado essa experiência diversas vezes em minhas palestras e livros. E meu principal objetivo ao contá-lo é sensibilizar os homens e mulheres que se acham em posição de liderança. E todas as vezes em que a relato, tenho tido a preocupação de informar que antes disso nunca me acontecera algo semelhante. E depois também não. Afinal, possuo todas as características do orgulho dos homens que não gostam que ninguém dê muita atenção às suas lágrimas. Contudo, isso aconteceu naquele sábado e não tive outra escolha, senão desistir dos planos que fizera para o dia. Queria tentar descobrir o que havia de errado no meu interior, na minha alma. Posteriormente, procurei reexaminar o que me aconteceu no objetivo de entender por que chorei tanto. Pode ser que aquilo tenha ocorrido por causa das mágoas e tristezas que temos e que vão sendo passadas de pai para filho, de uma geração a outra. Por outro lado, talvez chorasse por causa das minhas próprias tristezas, isso é, das que tivera quando criança e que nunca se resolveram bem. E ainda era possível que eu estivesse apenas extravasando o cansaço do trabalho das semanas anteriores, em que não gozara de um repouso espiritual interior. E podia ser também que a causa fosse a soma de todas essas possibilidades. O certo é que naquele sábado aprendi, pelo difícil caminho do sofrimento, que se quisesse ser um bom líder espiritual para minha congregação, não poderia continuar vivendo como estava. Na verdade, não poderia nem continuar dirigindo a igreja. Muitas vezes, ao falar dessa experiência para alguém, comento que aquele foi o dia em que enxerguei a minha realidade. Desde pequeno, eu desejara ser pastor. O meu pai fora pastor, o meu avô praticamente também o fora. Parece que o chamado para essa função estava no meu sangue. Tinha uma grande expectativa a esse respeito. Ainda criança, já me via atuando nessa posição. Quando garoto, imaginava me ocupando um púlpito. Na adolescência, embora tivesse tido uma fase de rebeldia em relação às coisas espirituais, sabia que algum dia iria me render ao chamado de Deus e fazer a vontade dele. Seria pastor, um líder espiritual. Meu pai, que era um mestre nato, havia me ensinado tudo sobre a arte de dirigir uma igreja. Desde cedo eu sempre tivera facilidade de me expressar e tinha também a habilidade de me relacionar bem com os outros. Sabia tratar com as pessoas, tinha raciocínio rápido e conseguia ver todas as questões pelas perspectivas mais amplas possíveis. Por natureza, era idealista e, de certa forma, visionário.
Ademais, possuía a capacidade da persuasão, convencia os outros a seguirem as minhas ideias. Muita gente chama isso de dom ou talento natural. Pelo menos eu chamo. É algo que nos vem pelo temperamento ou pelas experiências da vida ou pela influência de familiares e amigos. Até certo ponto, esses meus dons naturais eram exatamente os que eu precisava para vencer no ministério pastoral. Quando falo em vencer, estou me referindo aos elementos que podem, mas não devem, fascinar um jovem sensível e cheio de aspirações, seja qual for a sua atividade profissional. A ideia de vencer combina com a de sucesso, óbvio. Cifras enormes, muito dinheiro, vitórias repentinas, reconhecimento geral e relacionamento com gente importante. Hoje reconheço que tais valores são bastante insignificantes. Entretanto, no passado fui tentado a atribuir-lhes grande relevância. Era isso que vencer no ministério significava para mim. Assim, me formei no seminário aos 28 anos, uma grande igreja do meio dos Estados Unidos me convidou para pastoreá-la, e nos primeiros 2 ou 3 anos quase tudo o que eu empreendia dava certo. Na verdade, não era tudo, mas eu tinha a sensação de que sim. Além dos talentos naturais que mencionei, eu contava ainda com outros elementos práticos que contribuíram para o meu sucesso. Um deles era minha esposa, uma pessoa extremamente madura e perspicaz. Ela se dedicou totalmente ao meu ministério, tanto no lado espiritual quanto nos outros aspectos dele. Ademais, milhares de vezes poupou-me de cometer erros e de julgamento. Além disso, o pastor que me antecedera havia tido muitas falhas graves no exercício da liderança. Por causa disso, a congregação via favoravelmente quase tudo que eu fazia e que contrastava com os atos dele. Do ponto de vista humano, tudo levava a crer que meu futuro seria dos mais promissores. Até mesmo aqueles que me acompanharam nos anos escolares e que haviam tido algumas dúvidas sobre se eu chegaria a ser algo na vida, começaram a achar que futuramente, talvez, eu viesse a tornar-me um homem notável. Se o ministério cristão dependesse apenas de dons naturais, boas oportunidades e muita contribuição dos nossos entes queridos, eu estava a caminho da vitória. Dons naturais. Creio que todos nós os possuímos, alguns mais que outros, e por eles, um jovem pode alcançar altas posições. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Os talentos naturais, tais como carisma, inteligência, força emocional e capacidade de organização, podem contribuir para que causemos fortes impactos em outros durante um bom tempo. E assim é possível que os confundamos com profundidade e vitalidade espiritual. Infelizmente, porém, na igreja cristã hoje não sabemos distinguir facilmente um indivíduo talentoso de um crente que possui profundidade espiritual. É como Jesus ensina na parábola do joio e do trigo. É muito difícil fazer diferença entre um e outro. E a consequência disso é que muita gente se engana nessa questão. Acha que está sendo liderada por um gigante espiritual, quando na verdade está sendo manipulada por um anão. Precisamos nos conscientizar de que há líderes que podem fundar uma grande organização, inclusive igrejas, com base apenas em seus dons naturais. Ele sabe proferir as palavras adequadas, é suficientemente inteligente para tomar medidas certas, tem bom discernimento e se relaciona com as pessoas importantes. E pode até ir bem longe antes que alguém descubra que em seu interior ele se acha praticamente vazio. Era exatamente assim que me encontrava naquela manhã de sábado. Era um jovem rico em dons naturais, mas com a alma vazia. A verdade é que por dentro achava-me muito pobre. De mim não poderia brotar nenhuma fonte de sabedoria, nem de poder espiritual, nem de profundidade cristã. Quando afinal o meu acesso de choro terminou, passei o restante do dia tentando compreender o que acontecera.
Qual era o recado que aquele dilúvio de lágrimas queria me transmitir? O que ele desejava me mostrar acerca do ritmo e da direção de minha vida e trabalho? Aquilo era um aviso, uma orientação ou uma revelação sobre algumas das consequências que ainda me sobreviriam? Vejamos alguns dos principais fatos que descobri naquele dia. Nos 2 ou 3 anos anteriores, eu estivera bastante consciente no meu sucesso no ministério cristão. Sabia também que a maioria dos homens, não todos, que haviam se formado junto comigo, naquela época as mulheres não estudavam em seminário, só os homens, achavam-se em posições que não eram tão boas quanto a minha. Num certo sentido, muitos deles também não haviam desfrutado das vantagens que eu tivera. Dons naturais, um pai que era um mestre e um bom relacionamento com pessoas importantes. Por causa disso, eles tinham tido de se esforçar bastante, disciplinar-se intensamente e buscar uma profundidade espiritual que eu julgara desnecessária. Entretanto, naquele dia, e essa foi a principal verdade que descobri, percebi com grande clareza que as coisas não seriam sempre assim. Ademais, comecei a entender que nos anos seguintes iria acontecer uma grande mudança. Aqueles que vivem com disciplina e intencionalidade, um termo que eu gosto muito, provavelmente terão uma produtividade mais longa. Os melhores anos da vida deles seriam os da segunda metade de sua existência, quando a profundidade e a disciplina produziriam seus frutos. Por outro lado, aqueles que, como eu, confiavam mais nos dons naturais, atingiriam o ápice de tudo ainda na juventude. Depois, porém, muito provavelmente, iriam cair numa mediocridade que caracterizaria os seus dias restantes na Terra. O comentário que se faria acerca dos primeiros seria o seguinte: ele ou ela possui ricas qualidades espirituais. A meu respeito, levando-se em conta a posição em que me achava no momento, diriam: ele foi uma decepção. Que vida mais inútil! Não agradaria a Deus e ainda constituiria um lamentável fracasso aos próprios olhos. E a simples ideia de que a minha vida poderia ser assim me parecia intolerável. Essa constatação e a repulsa que ela me causou acabaram provocando naquele sábado uma grande mudança em meu viver. Ao final do dia, tinha passado por uma experiência que pode-se dizer foi uma verdadeira conversão. Decidi deliberadamente reorganizar minha existência. Iria esforçar-me ao máximo para implementar uma mudança em minha vida e trabalho. Em vez de atuar calcado em meus dons espirituais, iria me basear em disciplina e na intencionalidade, ou seja, estava determinado a pôr ordem no meu mundo interior, como diz o título desse livro. Nas horas que se seguiram, procurei da melhor maneira possível confessar a Deus o meu arrependimento pelo fato de haver interpretado erradamente a forma como eu deveria me conduzir e exercitar os meus dons espirituais. Queria que ele soubesse que eu desejava muito modificar a minha maneira de ser e agir. Se ele quisesse interferir em minha caminhada espiritual e me ensinar novos métodos de disciplina, iria obedecer do melhor modo que pudesse. Então, expressando tudo isso em termos espirituais, o que eu estava buscando era uma renovação pessoal. Não pense o leitor, porém, que tudo mudou instantaneamente. Isso não aconteceu. Teria de me esforçar muito. Aliás, teria de me empenhar durante vários anos. E digo esforçar muito porque a tarefa de renovar ou pôr ordem em nosso mundo interior não é nada fácil. Na verdade, é um trabalho para o resto da vida. Hoje compreendo que há algumas dificuldades que provavelmente jamais superarei. E esse meu processo de renovação teve um primeiro passo. Foi um caderno espiral simples que comprei para fazer um diário. Já havia lido várias vezes sobre pessoas que faziam diários. Sabia que muitos dos grandes homens de Deus do passado
escreviam a respeito de suas experiências interiores e exteriores, transmitindo-as às gerações seguintes. E alguns dos escritores modernos, que eu admirava, também haviam feito o mesmo durante muitos anos. Ocorreu-me então que deveria haver algum segredo nisso, e acho que tinha razão, pois essa prática me levou a ter um diálogo bastante significativo comigo mesmo. Ali eu punha em palavras, ainda que às vezes desajeitadas, todos os meus sentimentos, indagações, conclusões e dúvidas. Ali registrava meus acontecimentos diários, bem como uma interpretação mais profunda deles. Posteriormente voltava a revê-los, ademais anotava também as minhas orações e os meus entendimentos que tinha sobre a Bíblia e sobre grandes escritores cristãos. Assim não corria o risco de perdê-los ou esquecê-los. E naquela mesma noite fiz a minha primeira anotação no diário. Narrei tudo o que me acontecera pela manhã, inclusive a crise de choro. Expressei o que sentira ao ter de encarar o fato de que a minha alma estava sobrecarregada. Em seguida, fiz também alguns votos meio extravagantes. A gente tem mesmo a tendência de fazer mais votos em momentos como esses. Prometi que iria escrever naquele diário todos os dias. Disse que diariamente procuraria descansar de minhas obras e efetuar uma análise do que havia feito e de como estava indo. Por fim, declarei que assumiria o controle de minha vida e poria ordem em tudo. E com certeza, nunca mais teria outra experiência como aquela manhã. E não foi nada fácil cumprir essas promessas, bem como as outras que fizeram. Por natureza, não sou muito organizado. Não sou dos que automaticamente pegam algo caído no chão. Não termino o que estou fazendo para depois iniciar outra atividade. Não sou muito bom para observar detalhes. Esqueço-me facilmente daquilo que prometi. Tenho facilidade para me desviar de um rumo em que estava seguindo. Ademais, sou meio dado a devaneios. Tenho uma imaginação bastante fértil. Às vezes, posso ser muito brincalhão e, sem esforço algum, caio no erro de tentar agradar a todo mundo. Como se pode perceber, havia muita coisa em mim que precisava de uma renovação. Então, como é que se consegue ter uma vida bem ordenada com base em tal matéria-prima? Essa era a tarefa que eu teria que realizar. Muitas das pessoas que leram a primeira edição de Põe a Ordem no Seu Mundo Interior me procuravam e diziam: deve ser muito bom organizar a vida com tanta naturalidade. E todas ficavam muito admiradas quando eu explicava: não, esse homem aqui que escreveu Põe a Ordem no Seu Mundo Interior não era naturalmente organizado, não. Era um desorganizado por natureza que teve que pôr em ordem na vida se ele quisesse chegar a ser alguém. E na maioria dos casos, essa explicação serviu de incentivo para os que me ouviam. Antes de terminar essa introdução, preciso ressaltar um princípio indispensável. O processo de pôr ordem no meu mundo interior não foi algo que ocorreu de fora para dentro, mas de dentro para fora. Somos muito tentados a lançar mão de recursos, celulares, agendas eletrônicas, programas de computador e etc., na esperança de que eles deixem a nossa vida bem organizada. Contudo, esse não é o método certo. Vamos esquecer tais recursos externos e começar a trabalhar em nosso mundo interior. Essa ordem que buscamos tem de começar por uma limpeza profunda da alma. Precisamos fazer a nós mesmos algumas perguntas difíceis, daquelas que talvez só os outros possam responder. Precisamos confrontar as nossas crenças e princípios que, porventura, sejam venenosos e destrutivos. E vamos escutar a voz de Deus, que tem algo de muito melhor para nós. Hoje, quando me recordo daquele sábado, quando tinha 30 anos, o dia em que enxerguei a minha realidade, vejo-o como um dos dias mais importantes de minha vida. Naquele momento, as sirenes de alarme soaram e enxerguei com muita clareza onde eu iria acabar se não mudasse algo em meu mundo interior. Ali comecei a colocar ordem no meu mundo interior e que posteriormente geraria ordem
no meu mundo exterior. E o processo continua até hoje.